Chegou a tropa, sonista põe ovelha pra correr. Para com essa conversinha, passa. PlayStation 1000 Grau, onde o cachista chora e o fio não vê. Fala galera, você está na PlayStation 1000 Grau. E pessoal, cara, que notícia estranha que apareceu aí agora, né? E é interessante porque não tem como fazer esse vídeo falando apenas do que a notícia está dizendo em si, sem levar em consideração também outros fatores a respeito aqui dessa questão. Então, antes da gente começar o vídeo, eu vou só pedir desculpas porque vocês vão ouvir um barulho aí de algumas marteladas no fundo. Como eu falei, a gente está em reforma aqui em casa, então eu não tenho como mascarar muito isso no áudio. Eu peço a vocês toda a compreensão. Não estou usando chroma key por enquanto, por causa do tempo também, o trabalho aí tá meio corrido aqui com o canal e as outras coisas aí para fazer. Mas vamos lá, vamos para a notícia. Todo mundo já sabe que a Microsoft já faz alguns anos aí que ela passou a ocultar certas coisas nos seus relatórios, né, da sua divisão de jogos, que inclui todo ali o Xbox. E a principal coisa que a Microsoft decidiu ocultar foi aquilo que a gente já sabe que são as vendas dentro da plataforma. Essas vendas já incluíam, então, as unidades vendidas do Xbox, né? Então ninguém consegue dizer com 100% de precisão quantas unidades foram vendidas. O que a gente consegue ter é uma estimativa com base nas vendas dos grandes mercados, com base nas vendas levantadas de cada país. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, quem faz isso é o grupo NPD, que consegue pegar ali as vendas o mais precisamente possível, por exemplo, de cópias digitais, de cópias físicas, de unidades vendidas também de consoles. Mas infelizmente é um dado que se tornou totalmente oculto na Microsoft e aparentemente é um segredo de estado lá dentro. Ninguém, senão os verdadeiros responsáveis pela divisão, têm acesso a esses dados. Caso contrário, a gente já pode deduzir que isso já teria sido vazado de alguma forma. Já houveram alguns momentos em que empresas parceiras, tanto da Sony quanto a Microsoft como a AMD, deixaram escapar esses números através de relatórios internos, que a gente viu, se eu não me engano, no ano passado, quando foi descoberto que o Xbox One tinha vendido ali em torno de 36 milhões de unidades, quase 40 milhões, o que era uma coisa que batia muito bem com as estimativas do mercado, né? Então você vê que não adianta esconder muito, mas enfim, nós passamos então um tempão aí sem ter os verdadeiros números, né, com relação à Microsoft. O que se sabe é que os jogos não vendem bem na plataforma como outrora faziam, né? Na época do Xbox 360, que foi a grande época de ouro da Microsoft. E aí o que sobrava para a gente analisar, né? O que sobrava, por exemplo, eram os únicos dados que a Microsoft mostrava, né? Ela costumava mostrar ali, por exemplo, qual foi a receita com os jogos, ou seja, o total da receita gerada com a venda dos títulos na plataforma do Xbox, bem como também ela também revelava quantos usuários ativos a plataforma tinha, né? Usuários ativos mensais. Então, de vez em quando, a Microsoft liberava aí alguns números interessantes da Xbox Live também. Porém, a Microsoft nunca revelou quantos usuários assinantes Gold a Xbox Live teve. Ela apenas falava de usuários ativos. Então, usuários ativos inclui qualquer um que se conectar na Xbox Live, independente do cara ser assinante de Live Gold ou não. Você fez simplesmente o login ali no seu Xbox One ou no seu Xbox 360, você já é contabilizado como um usuário ativo, independente de você pagar ou não. E agora, até mesmo essas informações vão ser capadas dos relatórios. Exatamente, a Microsoft não vai mais incluir a receita de jogos e também de usuários mensais nos seus relatórios de ganhos, e isso, pelo que a gente entende aqui, já seria a partir de agora. E aí fica aquela reflexão que o cachista ele se recusa a fazer quando ele vai falar de guerra de console. O que a Microsoft está fazendo agora com a divisão do Xbox é uma coisa que ninguém nunca esperou que ela fosse fazer. Agora o novo título, né, traduzido mais ao pé da letra, do novo relatório que a Microsoft vai fazer, seria então o crescimento da receita de conteúdos e serviços do Xbox. Ou seja, você vê que na verdade ela meio que vai tentar englobar tudo num lugar só, mas sem fazer uma distinção. Parece que o objetivo dela agora
é unir números para conseguir dar uma inflada e deixar um relatório mais bonito possível, né? O mais maquiado possível. E eu acho assim, né? Você não precisa nem usar metade do cérebro para deduzir o que a Microsoft está tentando fazer aqui. Na época do Xbox 360, a Microsoft ela mostrava com muito orgulho os números que ela tinha. Ela mostrava o número de vendas, ela mostrava ali número de assinantes. Tudo que você queria saber, a Microsoft disponibilizava com o maior orgulho de todos. Mesmo quando o PlayStation 3 passou o Xbox 360 próximo do final da geração, a Microsoft continuava lá toda orgulhosa, mostrando os números, as vendas, os jogos e tudo mais. Enquanto que no Xbox One, conforme foram passando alguns anos, a Microsoft viu que a coisa estava feia e de repente decidiu cortar o acesso a esses dados. Ela tá focando esse relatório muito em serviço. E eu digo para vocês que isso não é surpresa nenhuma. Se a gente pegar como, por exemplo, o Gear 5, que saiu aí recentemente, ele tinha alcançado ali 3 milhões de jogadores no período ali do final de semana do lançamento, e foi uma notícia ali que o próprio Aaron Greenberg postou lá no Twitter. E acabou virando um pouco de chacota, porque inevitavelmente os usuários das plataformas começaram a fazer comparações com os concorrentes. E a grande sensação daquele momento foi justamente a comparação com o jogo que eles se inspiraram tanto ali para fazer algumas coisas, algumas mecânicas, cenários ali no Gear 5, que foi o próprio God of War. Então, a título de comparação, a gente vê ali a Microsoft querendo dar uma inflada nos números, né? Não, alcançamos 3 milhões de jogadores, mas todo mundo sabe que isso é com certeza a grande maioria de assinantes de Game Pass e não de compradores do jogo, e é impossível não comparar isso com a situação de God of War no lançamento, que em apenas também 3 dias alcançou mais de 3 milhões e 100 mil unidades vendidas, e não apenas jogadores. Se você for pensar em jogadores, com certeza muito mais ali estaria incluso naquele relatório. Para você ver que realmente são números inflados que a Microsoft mostra, é só analisar as vendas dele na Steam, né? Foi estimado ali que o Gear 5 teve em torno aí de 50, 100 mil cópias no máximo. Teve uma notícia que eu li que falava 10 mil, mas eu acho que foi mais ou menos por aí. Então, se você for parar para pensar, né, independente de ser 10 ou 50 mil, um jogo desse calibre vender tão pouco assim, mostra que a grande maioria desses usuários está focada ali no serviço, né? Ou seja, assinantes, muito provavelmente da promoção de R$1, como fui eu mesmo ali no Xbox Game Pass Ultimate. Mas enfim, né, galera, o que você achou dessa notícia? Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião, e se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, até a próxima, tchau, tchau.